quais são as atividades dos anjos caídos. Como é que os anjos caídos agem hoje? Para começar, vamos definir o que são anjos caídos. Todos os anjos foram criados por Deus para serem ministros da justiça, bondade e santidade, em um momento glorioso da eternidade. Os anjos caídos eram bons, não foram criados maus, mas caíram por sua própria escolha, tornando-se espíritos malignos. Os anjos foram criados como seres morais com livre-arbítrio, sendo assim, com liberdade de escolha. Todos os anjos caídos foram precipitados dos céus, por seguirem a um anjo rebelde, Satanás, a quem comumente chamam de Lúcifer. Satanás e seus anjos opõem-se a tudo que se refere a Deus. Então, como foi falado ontem, um anjo caído, ele era um anjo bom, como todos os anjos que foram criados para serem ministros de Deus, mas optaram em seguir a Satanás, que é a figura de Lúcifer, um grande anjo de luz, um querubim, que se rebelou contra Deus e levou com ele 1/3 dos anjos. Para nós entendermos as atividades dos espíritos malignos, nós temos que começar vendo como eles atuam e qual é o objetivo na vida do homem. Então vamos ler João 10, Jesus falando sobre a ação do ladrão. Vamos lá, João 10, versículos 9 e 10. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então nós vemos aí, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. É muito interessante essa analogia de Jesus, porque é comparada a qual era a ação dos povos da antiguidade e também da Idade Média de conquista. Então, quando eles invadiam um vilarejo, uma aldeia ou alguma cidade, eles matavam ali os cidadãos, não é? Eles tinham uma ação de extermínio em massa, ou então levá-los como escravos. Depois eles roubavam todos os bens daquele local e, por fim, destruíam, para que aquela cidade não tivesse condição de ser reconstruída, ou alguém retomar o seu domínio. Então, o Satanás começa, primeiro, matando as motivações do homem, afastando o homem da essência do Criador, que é Deus. Depois, ele vem roubar os valores, roubar tudo aquilo que é o valor moral, aquilo que Deus deu ao homem, a santidade. E, por fim, ele destrói o futuro. Por quê? Matando a motivação e roubando o valor, ele sabe que o homem assim não terá futuro. Então, o objetivo de Satanás é destruir o futuro, não só o indivíduo, mas também a família e todos os que o cercam. Então, o objetivo de Satanás, ciente que o fim dele é o fogo eterno, é levar o homem também, além dele 1/3 dos anjos dos céus, também que o homem seja seu seguidor, que o homem tenha o mesmo fim. Por quê? Porque Satanás odeia o homem, Satanás odeia a criação de Deus e o homem foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Agora, o que é interessante é que Satanás, ele é um espírito tentador. A forma dele trabalhar é induzir o homem a optar em segui-lo. E nós vemos essa ação também através até mesmo do apóstolo Pedro. Jesus fala isso ao apóstolo Pedro em Lucas capítulo 22. Vamos lá, Lucas 22, versículos 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Muito bem, então Jesus está falando aí sobre a estratégia de Satanás, né, de tentar, de roubar ali os discípulos. E é usado o termo peneirar. O que é isso? Por que usou esse termo? É o termo peneira mesmo, é sinion zomai, que é peneirar. Então, o que era? Havia uma requisição sobre o apóstolo Pedro e o Senhor intercedeu por ele. Alguma habilitação espiritual contrária, Pedro tinha dado.
E o que ocorre? Ele seria peneirado, chacoalhado na sua estrutura. E a gente vê que isso ele passa mesmo, né? Mais à frente, a gente percebe que pelas atitudes dele, né? Porque Pedro era muito impetuoso, o apóstolo Pedro. E a sua impetuosidade muitas vezes criava problemas sérios, né? E habilitava o mal. E aqui então nós vemos que ele foi peneirado, foi tratado, né? Obviamente Jesus intercedeu para que ele não caísse da fé. A coisa era feia ali, Olha né? só. Mas nós percebemos que esse peneirar nada mais era que chacoalhar, que é o que o inimigo quer fazer, né? E ali houve a intercessão direta de Jesus para que na imaturidade Pedro não fosse roubado. Agora, o que aconteceu, em muitas tentações a Bíblia fala, podemos enumerar muitas aqui pessoas, começando, por exemplo, em Gênesis 3, quando a serpente tentou a Eva, e depois nós vemos até a condição da Eva e de Adão como pecadores, né, como pessoas que infelizmente atenderam ao desejo do inimigo, e depois vem Jesus na esfera, como Paulo trata, de um espírito vivificante, e que assim ele também foi tentado no deserto depois de um grande período de jejum, mas ele venceu Satanás. Venceu e deu autoridade ao homem e fala: homem, você também pode vencer a tentação do inimigo. Então, que em nome de Jesus ele só tente e não consiga. É verdade. E o interessante de tudo isso, né, que Pedro recebe, né, de Jesus uma palavra, né? Quando você se converter, quer dizer, quando você voltar à tua maturidade espiritual, à condição correta, porque o peneirar dele era isso. Nós vimos que Pedro chega a negar Jesus, né, diante de uma empregada, diante do primo lá de Malco, quer dizer, ele toma atitudes contrárias àquilo que era o seu chamado, né, quer dizer, coisas assim, flagrantes, né? E logo depois, Jesus falando isso, acho que ele achou, né? Imagina, eu me converter, eu sou Pedrão, né? Imagina. E depois a gente vê que a impetuosidade dele também era proporcional, naquele momento, à imaturidade dele. Mas glória a Deus que Jesus intercede nessas horas, né? E é interessante que Satanás também tem uma outra esfera de ação, que ele finge ser algo bom só para atrair e seduzir. E na verdade depois acaba trazendo um grande roubo. Vamos ver isso em 2 Coríntios 11. Vamos lá. Segunda carta aos Coríntios, 11, versículos 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então essa é a passagem, né? Se finge como anjo de luz, é engraçado até porque Lúcifer é tratado como um anjo, né? Portador de luz, né? O termo Lúcifer, né? Estrela da manhã, como nós falamos na última aula, mas se finge ser algo bom. E é exatamente esse tipo de manipulação do anticristo, né? E do falso profeta, de enganar, às vezes até realizando sinais. Você vê por aí pessoas que até realizam sinais, mas que não são de Deus. Por isso que João fala em suas cartas, para quê? Para provar se os espíritos procedem de Deus. Porque sinal, Satanás também pode fazer. Manipulação, Satanás também pode fazer. Então Satanás é um espírito enganador, falsificador e até imitador. Você até, por um momento, acha que é bom, se acha até, nossa, mas aparenta ser santo, mas não é. Às vezes é algo cheio de religiosidade, cheio de engano, não é? Então, fuja do engano, não é? É por isso que cada um será julgado pelas tuas obras. Os frutos de Deus são frutos limpos, santos e permanentes. Esse é um detalhe importante. Inclusive, Dani, aqui ele coloca algo que é um fator muito importante. Ele coloca aqui que até os seus ministros de justiça, quer dizer, às vezes nós até acreditamos na lei, até em termos daqueles que estão imbuídos dessa autoridade de justiça, e muitos não são justos verdadeiramente. Então a gente tem que tomar muito cuidado em quem a gente confia e ter esse discernimento, provar os espíritos mesmo. Satanás também é um espírito que semeia mentira. Vamos ver Atos capítulo 5. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Esse é um momento aí terrível, né? Que Ananias, em concordância com a sua esposa, fingiu ali, né,
a Pedro e que não ia entregar toda a oferta, mas parte da oferta, nenhuma manipulação clara daquilo que já tinha sido consagrado a Deus. Agora, aquela ação, na verdade, é fruto de uma semeadura que já estava no interior de Ananias e Safira. Então, eles, nessa concordância, nada mais demonstraram aquilo que já estava no coração, que o inimigo já tinha semeado essa mentira. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o pecado, ele começa na mente, no interior, nos desejos. Tiago trata como a cobiça. Infelizmente, Ananias e Safira acabaram por sucumbir, se entregaram, né, ao pecado conscientemente, à mentira. Então, você vê com Satanás, né, aliás, Jesus trata isso numa parábola lá em Mateus 13, né, do joio e do trigo. Satanás, ele vem semear o joio, vem semear confusão, vem semear mentira, com o propósito o quê? Aquele que tomar isso para si, aquele que continuar plantando, aquele que realmente produzir essa mentira, infelizmente vai gerar a morte. Por isso que o pecado, ele tem que ser estancado logo quando vem o tentador. O tentador vem oferecer, você já fala, eu não quero. Não é? Então é isso aí. E o que nós estamos vendo aqui, a palavra mentir, inclusive, é a palavra pseudomai. E a palavra pseudo é falso. Então, às vezes a mentira não é algo direto, mas a falsidade, né, que estava imbuída. Então, eles entregaram uma oferta, mas estavam escondendo uma parte para eles, né? Então, algo pior ainda, né? Essa falsidade em lidar com as coisas de Deus. Terrível. Vamos ver Apocalipse 12:10, mais uma característica do inimigo. Vamos lá. Apocalipse 12, versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, por fim, outra característica do inimigo é o que é um espírito perseguidor e difamador, acusador, caluniador. E o fim dele, como nós vemos em Apocalipse, nós sabemos, né? É o fogo eterno. Então, quando a pessoa ela se levanta num sentimento de julgar, de apontar, de acusar, infelizmente está fazendo aquilo que é a vontade de Satanás. Porque Jesus não veio julgar ninguém, Jesus veio salvar o perdido. Agora, a atuação do inimigo, né, no homem acontece de duas formas, pela opressão e pela possessão. Vamos definir opressão. Opressão demoníaca é uma pressão que esmaga, sufoca, acabrunha, a tal ponto que a pessoa não seja capaz de suportar, ficando atormentada. Um sinônimo simples para opressão é tormento, né? Pessoa atormentada por demônios, por pensamentos, por sentimentos. Vamos ler isso como exemplo, Lucas 6, versículos 17 e 18. Vamos lá. Lucas 6, versículos 17 e 18. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Então nós vemos aí o quê? Que muitas pessoas atormentadas por demônios, elas foram curadas pelo Senhor. Então nós temos essa opressão que não é um domínio do corpo, não é a ponto de tirar a razão da pessoa, mas que fica colocando setas, fica assim criando situações, pensamentos. Muitas vezes você está em um momento de paz, de repente vem um turbilhão de pensamentos, você fica incomodado, tira a tua paz, te dá um pânico, medo. Isso é tormento, isso é opressão demoníaca. Outra forma de atuação do inimigo é a possessão. Vamos definir. Possessão demoníaca é a ocupação espiritual do inimigo no corpo da pessoa, a tal ponto de controlá-la e direcioná-la pela força do seu domínio. Então, como muitas vezes as pessoas veem em filme, né, de exorcismo, a pessoa possuída por demônios e, é claro, acaba ali fazendo coisas horríveis, acaba falando muitas coisas horríveis. Por quê? Porque ali
está realmente nas mãos de Satanás. Então ela, infelizmente, ao longo da sua história, ela abriu oportunidades, consagrações a demônios, né? Daqui a pouco vamos falar vários exemplos de situações que podem trazer possessão demoníaca. Infelizmente, Satanás age, a possui, e a gente sabe como é que é. Muitas vezes é exagerado isso, né? Nos filmes de exorcismo aí, a pessoa vira a cabeça, sobe não sei aonde, tem muitos exageros, não é? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não tornar algo que é terrível e que é algo que é verdade, que acontece também numa coisa mística, né? Se tornar aí muita história, né? Já é exagero. Porque a possessão, ela pode ser completa, no caso de um endemoniado, mas a possessão ela pode ser parcial. Por exemplo, Judas, ele deixou Satanás entrar nele. A partir do momento que Satanás entrou na vida dele, quer dizer, ele não perdeu a razão, ele continuou no caminho dele, continuou traindo Jesus, as moedas, tudo aquilo. Quer dizer, não foi uma atitude que ele tomou que ele não era participante, apesar do inimigo tê-lo possuído, já tinha entrado na vida dele. E existem aqueles que perdem completamente a razão e são induzidos mesmo pelo diabo, né? Por demônios. Vamos ver o exemplo de Lucas 11. Vamos lá. Lucas 11, versículos 24 a 26. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso. E não achando diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Pois é, essa é uma parábola que Jesus conta, explicando um pouquinho como é que é a ação de Satanás. Então, às vezes, uma pessoa, por um momento, ela é liberta, mas se ela retoma conscientemente o mal, se desvia dos caminhos do Senhor, ela acaba abrindo aí precedentes para que o inimigo venha com muitos e muitos tormentos. Não é à toa que a gente vê na esfera de dominador, que nós vamos explicar daqui a pouquinho, uma pessoa que às vezes começa de uma forma, entre aspas, inocente, a se prostituir. Ela começa a frequentar balada, curtir. Daqui a pouco, ela não está só na prostituição. Daqui a pouco ela está na sodomia, depois ela está no vício das drogas, daqui a pouco está numa profunda depressão, daqui a pouco tem um espírito de suicídio. Por quê? Vai sendo um processo de destruição em que demônios vão chamando outros demônios. E aí, como o bispo G falou, talvez a pessoa não tenha uma possessão tão direta de se manifestar, aquela coisa violenta, mas ela já está possuída em várias áreas da vida dela e acaba por isso também sendo atormentada e roubada, né, nos seus valores, né, o futuro destruído, como falamos, muitas vezes assim, sem motivação alguma para retomar os caminhos do Senhor. É terrível, mas infelizmente isso tem sido comum, por isso que você que está em casa, você tem que vigiar, não é? Você tem que buscar mais o Senhor, tomar cuidado com más influências, amizades, pessoas que levam um mau caminho, ambientes que você sabe que vão acabar conduzindo você ao mal, a repetir, então não vale a pena, né? Depois o resultado é um resultado terrível. Agora, como é que a pessoa ela tem possessões demoníacas? São através de portas, né? Espiritualmente são liberações, habilitações que o inimigo tem para entrar na vida dela. Vamos enumerar algumas. As portas para a possessão ou opressão de demônios são práticas de ocultismo, seitas, espiritismo, rituais religiosos, meditação, falta de perdão, rebeldia, teimosia, adultério, mentira, idolatria, sodomia, pornografia, apostasia, violência e consumo de substâncias que entorpecem a mente. Então a gente vê aí, né, como cada uma destas portas, nada mais do que pecados em cima de pecados, né? Iniquidade. E acaba trazendo essa possessão demoníaca, o diabo tendo habilitação para agir na vida do indivíduo. Vamos ler agora Efésios 6,12, o entendimento da hierarquia dos anjos caídos. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Muito bem, então nós temos aí nesta passagem de Paulo enumeradas 3 entidades, né? Os principados, as potestades e os dominadores. E os demônios, como nós tratamos, que ficam ao redor do homem buscando a hora de tragar, como fala lá em 1 Pedro. A primeira esfera de demônio, a mais baixa, seria a dos dominadores. Vamos definir. Dominador ou domínio é uma entidade demoníaca que age diretamente no indivíduo, fortalecendo-se com o pecado e a opressão. É como se fosse um hospedeiro, né? É igual aquele filme do Alien. Né? Então o dominador, ele meio que se alimenta, né, do pecado, das malignidades do homem. E realmente acaba conduzindo o homem a fazer mais, a pecar mais, induz o homem. Como é que é essa palavra domínio, como nós lemos aí? Essa palavra é o cosmocrator. Então, cosmo é nesse mundo e krator é aquele que exerce uma força. Então, nada mais do que alguém que nesse mundo exerce um senhorio. Um outro termo usado para dominador é a palavra kyriote. Kyrios é a palavra senhor no grego. E kyriote é aquele que exerce o senhorio. Então, é uma entidade que age no mundo numa esfera mais pessoal. Então, não é, por exemplo, uma entidade que ocupa uma determinada região. Nós podemos chamar de espíritos, né? De demônios, entidades mais pessoais, um espírito de enfermidade, um espírito de adultério, de prostituição, que dá na esfera pessoal para se guerrear, para você jejuar, combater, repreender e assim por diante. A esfera superior que vem na sequência são a das potestades. Vamos lá. Potestade ou poder é uma entidade que influencia um grupo de pessoas ou um território, manipulando com um sentimento comum. É interessante, como se fosse um chefe de domínios, não é? Uhum. Mas é uma situação assim tão terrível, porque na verdade coloca um sentimento comum nas pessoas, num grupo ou num território. Então você vê às vezes as pessoas com as mesmas práticas. Você vai às vezes a um bairro da tua cidade e você vê que todas as pessoas ali, elas têm um local onde usam drogas, ou um local onde tem muita morte, onde tem muita violência, ou um local que tem muita prostituição. Então você vê que é um sentimento comum. Satanás induzido pelo mesmo pecado um grupo de pessoas. E a palavra potestade aí, Bispo G? A palavra exousia, governo. Então, nada mais é do que uma entidade que governa um segmento social, um segmento cultural. Por exemplo, né, você vai na Cracolândia. A Cracolândia tem uma potestade do vício. Isso é sensível. Você chega ali, você vê que não é somente algo que é um demônio pessoal, mas ali já existe uma, entre aspas, essência. Então, há ali um governo, um domínio exercido naquela região de acordo com aquilo que é um fator cultural. Isso é importante, cultural, social. Às vezes, por exemplo, um principado é uma potestade de violência que age numa determinada esfera. Vamos dar um exemplo, né? Pessoas que gostam de armas de guerra, e aí formam grupos de mercenários. Então, os mercenários são um exemplo, né? A gente vê muito nos Estados Unidos. Existem ativistas, pessoas que recebem para guerrear, o gosto deles é guerrear. Então, a potestade que age naquela, vamos dizer assim, naquela comunidade, naquele grupo de pessoas e traz o mesmo tipo de influência. Então, às vezes você vê num determinado grupo assim, eles falam da mesma maneira, o sentimento é igual. Não é algo assim que a pessoa aprendeu. É algo que é uma essência espiritual que induz, que controla, que domina a pessoa, né? Por isso que é chamado um governo. E algo tão impressionante que quem já evangelizou, por exemplo, pessoas que são usuários, eles têm assim o mesmo discurso. Uhum. É muito parecido. Talvez assim com histórias diferentes, mas o discurso é o mesmo, porque é a influência de demônios. Vamos definir agora principado. Principado ou príncipe é uma entidade que influencia uma sociedade ou um grande território, sendo o chefe dos demônios. É fortalecido pela destruição oferecida pela cultura desta nação. Então, o principado é como se fosse o poderoso chefão, né? Ele acaba chefiando todas as potestades e dominadores, demônios, enfim. Mas é algo assim de uma proporção muito maior. Até a questão de ser um príncipe, né? Algo de realeza, né? E algo que assim tem um domínio sobre uma sociedade inteira, uma nação, uma cultura. E como falou, se alimenta de cultura, não é? Porque cada cultura
tem a sua própria forma de prestar culto, né? Sua forma de economia, de educação, e é isso que vão diferenciar os principados, né? Mas muitas vezes a parte religiosa é quase que a mesma, né? O engano é quase que o mesmo. Então, é o termo arqué. Então, quando a gente fala arcanjo, o que é um arcanjo? É o vosso príncipe. Lembra que em Daniel, nós vemos que o anjo do Senhor vem e fala, ó, a não ser vosso príncipe, que nada mais é do que o arcanjo Miguel. Então, arqué é o príncipe, é o principal. Então, é como assim, seria o cabeça, né? A palavra hierarquia, como nós falamos, a hierarquia, hieros, sagrado, arqué, é o quê? É o domínio, é o governo, é o príncipe. Então, o principal, ele é o cabeça da hierarquia, então ele é colocado como principado. E a característica também é que ele se alimenta, entre aspas, não só das características pessoais das pessoas, mas da veneração, da adoração. Então entra um contingente religioso, porque os dominadores e também as potestades, elas entram numa condição mais social. Agora o principado não, o principado tem muito do lado da adoração, da veneração. Então isso há um dado muito importante que a gente tenha entendimento, né? Por isso só pode se vencer com a igreja. E tem mais, por último, né? Bestas. Vamos definir. Besta é uma entidade demoníaca das mais poderosas, sendo chefe de principados e tendo domínios universais. O livro de Apocalipse trata destas figuras como manipuladoras de todo o planeta. Muito bem. Então, a figura que aparece no livro de Apocalipse, né, que retrata, assim, algo de esfera mundial, como anticristo, falso profeta, né? Então, assim se comporta a hierarquia do mundo celestial dos anjos caídos. É interessante como são muito territoriais, não é? Até porque a palavra fala que o mundo jaz no maligno. E a besta é o termo teros, terion, que é nada mais do que um animal mesmo, né? Então, nós vemos no exemplo, claro, em Daniel, as 4 bestas, né? Os animais que a Bíblia fala lá são térios, é o mesmo termo que besta no Novo Testamento. E no Apocalipse a gente vê as 2 bestas, nada mais são do que de uma esfera, como você colocou, é um domínio mais mundial, é um pouco mais global e ele tem um referencial muito ligado àquilo que é a história do homem. Então tem esse contexto que é um contexto muito acima do cultural, que ele também é marcado por época. Sim. Como foi Babilônia, como foi Pérsia, né, como foi a Grécia, né, domínios universais. Isso. Que nasceram como principados de uma cultura e de repente, né, uma estrutura assim muito mais influente, né? Acho que talvez, por exemplo, a Grécia, que talvez foi a mais agressiva, que impôs a cultura sobre todos, né? Então é impressionante. Por fim, o fim de Satanás, né? Vamos ver Apocalipse 20 em diante. Vamos lá. Vamos lá. Apocalipse 20, versículos 1 a 3 e 10. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto por pouco tempo. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Muito bem, isso aí é o fim de Satanás, não é? E um estudo que fala sobre Apocalipse é escatologia. O que é isso, Bispo G? Escatos, coisas do futuro. Então, escatologia, logia é estudar, né? Ensino. Então, escatologia é nada mais do que estudar aquilo que é o futuro, baseado na palavra de Deus, né? Então, aí mostra todo o contexto, o final do inimigo. E uma coisa muito importante é que hoje, Jesus tem a chave da morte numa mão e a chave do inferno na outra. Então, o inimigo nem tem mais domínio sobre aquilo que era, vamos dizer assim, o que lhe daria poder, né? Tiraram a chave até da casa dele, é mais ou menos isso, né? Então o diabo não tem nem a chave mais da casa dele, está nas mãos de Jesus e o final dele é a destruição total. Vamos agora revisar a aula de hoje, atividades dos anjos caídos.
Na aula de hoje estudamos sobre as atividades do inimigo. Satanás trabalha para matar as motivações, roubar os valores e destruir o futuro. Satanás é um espírito tentador, enganador, falsificador e até imitador. Satanás é um espírito que semeia mentira, é perseguidor e difamador. Os demônios atuam no indivíduo com opressão, que é uma pressão que esmaga, sufoca e acabrunha, a tal ponto que a pessoa não seja capaz de suportar, ficando atormentada. E possessão, que é a ocupação espiritual do inimigo no corpo da pessoa, a tal ponto de controlá-la. Ainda aprendemos que existe hierarquia dos anjos caídos. Sendo assim, dominador, uma entidade demoníaca que age diretamente no indivíduo, fortalecendo-se com o pecado e a opressão. Potestade, que é uma entidade que influencia um grupo de pessoas ou um território, manipulando com um sentimento comum. Principado, uma entidade que influencia uma sociedade ou um grande território, sendo o chefe dos demônios. É fortalecido pela destruição oferecida pela cultura desta nação. Besta é uma entidade demoníaca das mais poderosas, sendo chefe de principados e tendo domínios universais. Por fim, vimos que o fim de Satanás, dos anjos caídos e seus seguidores é o fogo eterno.